O Velho Oeste é comumente definido de forma simplificada e generalizada. Foi uma era de bem e mal. Policiais versus foras da lei. Heróis versus hostes. Ordem versus caos. Lendas versus malfeitores. É uma história contada ao longo da história em geral e deturpada através da mídia, como os filmes de Hollywood, distorcendo nossa perspectiva de como era realmente a fronteira ocidental. Na realidade, a paisagem do Velho Oeste era mais uma tapeçaria cinza, uma terra aberta, nem preta nem branca. Não importa o que você acreditava ser verdade. Todos tinham um motivo oculto, todos tinham segredos para esconder, e ninguém nunca estava verdadeiramente seguro no conforto de uma dicotomia. Por extensão, muitas das figuras famosas da fronteira não eram os arquétipos exatos que o longo jogo de telefone em gestação levaria você a acreditar. Muitos dos homens da lei e caçadores de recompensas cometiam atos de justiça vigilante por trás do manto de boa vontade, enquanto muitos fora da lei também eram conhecidos por cometer atos de caridade. Embora o último não fosse tão popular quanto o primeiro, isso mostra que os personagens do Velho Oeste eram complexos ao máximo. Muitos desses delegados traidores e bandidos empáticos não receberam um título de bom ou mau, mas sim foram cobertos com o termo pistoleiro. Os pistoleiros estavam do lado certo da lei, ou tão propensos a se inclinar para o caos? A resposta é ambas, um detalhe fascinante do folclore do Oeste. Para lançar luz sobre um dos pistoleiros mais legalmente rotulados, estamos mergulhando mais fundo no folclore de Dallas Studenmeyer, o Texas Ranger e Estados Unidos Marshal, que domou um dos assentamentos mais selvagens de todo o Oeste, e a lenda do tiroteio dos 4 mortos em 5 segundos. Dallas Studenmeyer nasceu em 11 de dezembro de 1845, em Aberfoyle, Alabama. Seus pais, Louis e Elizabeth Studenmeyer, não eram estranhos a um menino. O jovem Dallas viria a ser um de 9 filhos. Ele certamente aprendeu desde cedo sobre estabelecer ordem em meio ao caos total. Aos 15 anos, Studenmeyer, cansado do fogo cruzado entre irmãos, buscou refúgio em um tipo diferente de campo de batalha. Ele se alistou no exército confederado ainda adolescente, esperando ajudar a causa da rebelião. Inicialmente, sua menoridade passou despercebida. Sua estatura de 6 pés ajudou em seu disfarce entre os demais. Depois de algumas semanas, no entanto, o disfarce acabou. Uma investigação dos superiores revelou que a verdadeira idade de Studenmeyer era inadequada para um soldado. Após enganar o escritório de alistamento 2 vezes, ele foi finalmente aceito em sua 3ª tentativa, na Companhia F do 45º Regimento de Infantaria do Alabama. A curta carreira militar de Studenmeyer foi marcada por lesões, passando mais tempo em recuperação do que nas linhas de frente. Ele foi baleado 2 vezes, e em nenhuma delas a bala foi totalmente removida de seu corpo. O agora veterano de 1,93 m de altura continuaria a viver o resto de seus dias com um par de balas incrustadas em seu corpo, finalmente inabalável e endurecido desde jovem. Após sua reabilitação, Studenmeyer decidiu fugir do sul devastado pela guerra e levar seus talentos para o oeste. Ele atravessou lentamente o Mississippi e, por volta de 1867, chamou Columbus, Texas, de seu novo lar. No início de sua carreira no Texas, o jovem pioneiro era conhecido por seu temperamento explosivo, mas tiro certeiro. A lenda diz que ele matou vários homens, antes da lei local ser estabelecida nas desordenadas colônias do sul do Texas. Entretanto,
O comportamento explosivo do estudante Meyer não era facilmente explicado apenas pelo seu amor por uísque. Ele se apaixonou pela cachaça desde cedo, e os mais sábios evitavam confrontos com o estudante Meyer se houvesse uma garrafa vazia por perto. Quando não estava bêbado, ele era considerado bastante agradável, respeitoso com as senhoras e elegante em seu vestuário. No começo de 1870, Studenmayer trabalhou em diversos campos. Ele era conhecido como carpinteiro, rodízio, vendedor de varejo e pastor de ovelhas, buscando passar mais tempo ao ar livre. Eventualmente, ele aprimorou tanto sua habilidade de tiro ao alvo que pôde deixar os trabalhos braçais para seguir uma profissão mais competitiva. Ele se juntou aos Texas Rangers, lutando ao lado do lendário J.R. Waller e sua companhia de homens da lei. Com os Rangers, Studenmayer ficou famoso por suas pistolas de empunhadura dupla, dominando o tiro com ambas as mãos. Depois de 3 anos cavalgando pelo Texas, Studenmayer sumiu. É amplamente aceito que ele se refugiou no México, vivendo da terra do Panhandle, sul do Texas, onde aprimorou suas habilidades em falar espanhol. Porém, logo ele retornou através da fronteira, pronto para reacender sua paixão pela lei, ordem e, principalmente, duelos armados. Por volta de 1878, Studenmayer se estabeleceu brevemente em Socorro, uma cidade em expansão no território do Novo México. Ele foi prontamente eleito marechal da cidade e definiu seus limites com táticas firmes. Os moradores de Socorro não ousavam confrontar seu novo administrador. Foi seu papel áspero e robusto como marechal que levou ao seu próximo e mais notório contrato com a lei. Depois de alguns anos servindo ao povo do território do Novo México, seu cunhado, Stanley Doc Cummings, alertou Studenmayer sobre uma vaga aberta para marechal em El Paso, Texas. Cummings disse ao novo marechal que El Paso necessitava urgentemente de uma nova liderança. O vice-marechal estava inapto para o trabalho, ignorante da escória e vilania que assolam o assentamento no oeste do Texas. El Paso tinha uma reputação de violência descarada, e aqueles que buscavam ordem queriam um novo xerife na cidade, alguém conhecido por sua coragem e determinação, alguém que pudesse se defender, alguém sem medo. Por todas as contas, Dallas Studenmayer era o detetive perfeito para o trabalho. Seu currículo era simplesmente um bônus. Ele chegou em El Paso numa manhã úmida de segunda-feira, 11 de abril de 1881. Por 3/4 do ano passado, a cidade viu 5 xerifes chegarem e partirem, incapazes de lidar com o calor do desgoverno da fronteira. Dentro de horas após pisar na loucura, membros do conselho da cidade se apresentaram com um pedido urgente. Studenmayer precisava começar a trabalhar imediatamente. O único empecilho era o atual delegado Bill Johnson. Johnson, o bobo da cidade, não distinguia a esquerda da direita em seu estado de constante embriaguez. O novo delegado da cidade não tinha paciência para brincadeiras infantis. A lenda diz: Studenmayer fez uma visita a Will Johnson, já encharcado após um dia passado maduro no orçamento. O policial endurecido, gentilmente, pediu as chaves da cadeia, mantendo as coisas corretas a princípio. O delegado bêbado tropeçou em suas palavras, murmurando algo como, precisando voltar para casa e descobrir quais chaves eram suas e quais chaves pertenciam à cidade. O estudante Meyer deu a Johnson uma última chance de cooperar, exigindo a transferência imediata das chaves. O bêbado novamente fingiu interesse, e Studenmayer fez o que faz de melhor. Ele prontamente pegou o delegado, virou-o de cabeça para baixo, sacudiu-o até que as chaves caíssem de seus bolsos e o jogou no chão, sem reservas. Ele não ligava que Johnson tinha sido humilhado publicamente. O novo marechal de El Paso estava falando sério e deixou sua marca na tumultuada Boomtown. Ninguém iria esquecer tão cedo.
Infelizmente para Studenmayer, no entanto, estabelecer a ordem não seria tão fácil nos próximos dias. O sol já estava começando a se pôr, e o crepúsculo se aproximava rapidamente. As sementes que eventualmente germinariam no lendário tiroteio de 4 mortos em 5 segundos foram plantadas muito antes de Dallas Studenmayer chegar a El Paso, Texas. A origem deles, na verdade, se esconde nos primórdios da própria cidade, em seus primeiros dias que antecederam o mandato do Marechal Studenmayer. El Paso fazia parte há muito tempo da original República do México, encostada na fronteira do Texas e do México. Foi transferida para o território dos Estados Unidos em 1848, quando o Tratado de Guadalupe Hidalgo foi assinado para iniciar o Rio Grande como a fronteira entre a América e o México. No entanto, por um tempo, foi deixada sozinha. A lei era mais uma teoria em El Paso do que uma entidade comprovada e verdadeira. Eventualmente, a ferrovia chegou a El Paso, com um aumento de colonos junto com ela. Os residentes hispânicos que povoavam a cidade fronteiriça não eram os mais hospitaleiros com seus novos vizinhos brancos, e os conflitos ferviam. Com o México em um deserto desconhecido logo atrás dos limites da cidade de El Paso, também não perdeu tempo em se tornar um refúgio para personagens obscuros e vilões desprezíveis, fugindo das consequências de seus atos errados. Não é preciso dizer que não era difícil encontrar um salão de jogos ou um bordel aninhado no coração de El Chuco. Alguns dos mais notórios malucos mal intencionados eram os irmãos Manning. A família era composta por George Doc Manning, um dos raros médicos de El Paso. Ele foi acompanhado por Jim, Frank e John Manning, todos veteranos do Exército Confederado. A especialidade deles é roubar gado. E o local favorito deles? Logo após a fronteira, no México. Em uma dessas ocasiões, os irmãos bandidos se infiltraram no México no início de 1881, cruzando o Rio Grande antes de roubar pelo menos 30 cabeças de gado. De volta a El Chuco, os Mannings esconderam sua lucrativa cabeça de gado na fazenda de um bom amigo e companheiro de luta, John Hale. O plano deles era leiloar o gado em tempo hábil, ficar com o dinheiro para eles mesmos e fingir como se nada tivesse acontecido. Infelizmente para os Mannings, o estoque dos 30 não eram apenas velhos gados, mas sim a posse preciosa de um rico fazendeiro mexicano. O rico vaqueiro não deixaria o roubo de sua carne e couro impune e rapidamente alertou os Texas Rangers do Norte. Um ranger chamado Ed Fitch foi colocado no caso, mas o fazendeiro não podia esperar pelo devido processo. Ao invés disso, contratou 2 de seus trabalhadores mais confiáveis da fazenda para investigarem por conta própria enquanto aguardavam o detetive Fitch. Esses 2 assistentes, chamados Buarique e Sanchez, seguiram a trilha para o norte, atravessaram o Rio Grande e chegaram a El Paso. Eventualmente, eles rastrearam o rancho de John Hale, mas uma vez lá, eles não seriam mais vistos vivos. Dias depois, Fitch chegou ao rancho de Hale por conta própria. Durante uma investigação de rotina, ele tropeçou na cova rasa de 2 mexicanos assassinados. Dentro estavam os corpos de Buarique e Sanchez. Pouco depois, 2 testemunhas anônimas ouviram os funcionários da fazenda de Hale, Paveler e Stevenson se vangloriando de matar 2 mexicanos. Fitch foi avisado e os vaqueiros falantes foram prontamente presos. Quase nenhum tempo passou antes da notícia ser entregue à porta do rico fazendeiro mexicano. O homem estava absolutamente furioso, determinado a entregar justiça rápida, vigilantismo ou qualquer outra coisa. Ele enviou 75 mexicanos dispostos, alguns milicianos,
alguns não mais que simples trabalhadores rurais, para descer sobre El Paso e fazer John Hale pagar. Ao entrar no assentamento, no entanto, o grupo perdeu a coragem quando percebeu que, na verdade, não queria participar de um plano de vingança e foi contra as ordens do chefe, permitindo que a polícia de El Paso acertasse as contas. Ignorantes da corrupção da cidade, eles ignoraram suas ordens e passaram o assunto para um policial local de El Paso, Gus Kremka. Kremka era simpático aos mexicanos e acelerou o processo, levando os 2 trabalhadores rurais acusados diante de um juiz de El Paso. Ele mesmo podia falar espanhol fluentemente e atuou como uma espécie de promotor em nome das vítimas. Claro, John Hale e os irmãos Manning não queriam saber disso. Apesar de serem uma gangue de brutamontes fora da lei, eles eram imensamente poderosos em El Paso, com uma equipe heterogênea de criminosos e parceiros de negócios ao seu lado. Toda a sua facção apareceu no tribunal no dia do inquérito e bombardeou os mexicanos com insultos e desrespeitos e preconceito implacável. A atmosfera no tribunal ficou muito volátil para o juiz continuar o inquérito de forma razoável. Ele pediu a ambos os lados para voltarem depois e disse à multidão para acalmar os insultos se quisessem uma resolução para a questão. As acusações de assassinato de Pavela e Stevenson foram mantidas. Os 2 homens continuam detidos. O policial Kremka estava furioso consigo mesmo. Ele não pensou que sua assistência aos mexicanos causaria tal agitação maldosa. Era muito mais do que apenas tensões, no entanto. Havia um clima de violência fervilhante ao redor de Kremka, onde quer que ele fosse. Esse era o clima malicioso pairando sobre El Paso, como uma nuvem de trovoada de ódio e brutalidade inevitável, quando Dallas Studenmeyer caminhou por suas ruas pela primeira vez como o novo xerife da cidade. Não precisa dizer, ele tinha as mãos cheias, embora desconhecido para ele. A extensão da situação precária havia sido mantida em segredo antes de sua chegada. Pouco depois, em uma taverna próxima em El Paso, chamada Saloon de Keating, o policial Kremka tentou encontrar descanso. Era 14 de abril de 1881, 3 dias após a nomeação de Studenmeyer. No Saloon de Keating estava outro ex-xerife da cidade, George Campbell. Campbell esteve entre os agitadores durante a recente investigação. Seu desprezo pelos mexicanos era notório. Quando Kremka entrou no Keatings, ele ouviu Campbell desabafar com mais um acesso de raiva racista, a fúria fervendo e transbordando diante do policial. Foi relatado que Campbell disse: qualquer americano que seja amigo de mexicanos deveria ser enforcado, junto com uma série de outros epítetos difamatórios. Nesse momento, Kremka estava farto. Por sorte, sua pistola e rifle estavam alojados atrás do balcão do bar. Antes que ele pudesse sacar contra Campbell, o infame tiroteio começou prematuramente. Sentado ao lado de Campbell estava ninguém menos que John Hale. A fúria de Hale contra o papel de Kremka no caso havia atingido seu ápice, e ele pegou uma das pistolas de Campbell, disparando contra o policial e desferindo um golpe ferido. Do outro lado da rua, Dallas Studenmeyer jantava quando ouviu os tiros. Sem perder tempo em cumprir seus deveres, o marechal correu pela rua, invadiu um salão de Keating e disparou sua própria pistola contra John Hale. Apesar de sua mira lendária, Studenmeyer errou o tiro e acertou um civil mexicano. O espectador inocente tombou, o primeiro a falecer. Studenmeyer estabilizou sua mão trêmula, corrigiu com a maior sutileza e, com seu próximo tiro, matou Hale, o segundo homem a morrer. Enquanto isso, Kremka estava sangrando, mas ainda não tinha tempo para morrer. Ele pegou uma de suas armas de fogo e atingiu George Campbell sem falhar. Então Kremka caiu, sucumbindo ao seu ferimento mortal.
Agora, o terceiro homem morto. Campbell, também não em boa forma, usou o último pouco de energia para vagar para fora da taverna, gritando nas ruas: "Seu filho da puta, você me matou!" Ele também tombou, o quarto homem morto. Fiel ao seu nome folclórico, todo o tiroteio durou apenas 5 segundos. Contudo, o drama que impregnava El Paso estava longe do fim. Studenmeier formou uma facção de inimigos destemidos. Não importava mais as façanhas em seu currículo. Não importava se ele acabara de devastar um cruel ladrão de gado em segundos. Ou se ele havia estabelecido controle sobre um assentamento que carecia severamente disso. Os irmãos Manning queriam vingança. O sangue de um audaz xerife da cidade. Inicialmente, os Mannings queriam que outra pessoa assassinasse Studenmeier. De alguma forma, eles convenceram o ex-vice-xerife, o sempre embriagado Bill Johnson, a lavar a roupa suja deles. Johnson, porém, dispensou maiores persuasões. Ele se lembrou da humilhação que sentiu após o fiasco da chave na semana anterior. Em 17 de abril, Johnson, embriagado, escondeu-se atrás de uma pilha de tijolos, segurando uma espingarda de 2 canos. Após horas mexendo em seus polegares inchados e rosados, ele ouviu a voz estrondosa de Studenmeier e seu irmão Doc Cummings. O bêbado, tão furtivo como de costume, recuou ao sacar seu rifle, cambaleando até cair no chão e disparando um par de cartuchos no céu noturno. Studenmeier não se abalou, sacando suas pistolas ao estilo Akimbo e disparando 8 tiros em Johnson. Os testículos do velho delegado foram atingidos e separados limpos de seu corpo, o sangue se acumulando no chão em um ritmo recorde. Ele morreu momentos depois. O ódio intenso dos irmãos Manning pelo Marechal de El Paso aumentou conforme Studenmeier manteve sua onda de ordem no ano seguinte. No inverno de 82, ele matou um total de 10 homens em tiroteios, reduzindo a criminalidade como nunca antes visto em lugares como El Chuco. No Dia dos Namorados de 1882, os Mannings estavam no limite da paciência. Eles não podiam mais testemunhar os notáveis sucessos de seu rival. James encontrou Doc Cummings, e como sempre, a dupla se envolveu em uma discussão acalorada. Em um certo ponto, armas foram sacadas, e o único irmão Manning atirou e matou Cummings. Quando confrontado, James insistiu que foi um ato de autodefesa. Segundo o fora da lei, Cummings o ameaçou de morte quando um cidadão desconhecido passou por eles. Aparentemente, Cummings gritou para o espectador: "Agora você não é um dos amigos dele?" Ao que o homem alegou ser inocente. Quando o cidadão foi autorizado a sair com a condição de que caminhasse lentamente, com as mãos levantadas, Cummings notou que James Manning havia escapado. Ele o seguiu até o salão próximo, continuando com as ameaças contra sua vida. Neste ponto, James explicou que já tinha tido o suficiente do aborrecimento e desafiou o cunhado de Studenmeier para um duelo. "Vamos resolver isso de uma vez por todas", proclamou o bandido Manning, e os dois trocaram tiros. Cummings foi o único a receber um golpe mortal e foi deixado para gritar de dor nas solitárias ruas de El Paso. Foi lá que ele deu seu último suspiro. Studenmeier estava furioso, mas lidou com a situação conforme a lei. James Manning foi preso, mas graças à contínua corrupção do sistema judicial de El Paso, foi absolvido de todas as acusações. Isso foi a gota d'água para o xerife. Ele deixou claro para todos que não seria mais desrespeitado, especialmente por alguém da desprezível família Manning. Por semanas, as pessoas evitaram o temperamento explosivo de Dallas Studenmeier. Os simpatizantes de Manning não se atreviam a andar do mesmo lado da rua que ele, temendo consequências fatais. Infelizmente para Studenmeier, seu bravado vingativo e intenso tinha limites.
O temor que ele provocava nos outros não duraria para sempre. E sem o único confidente que ele tinha em El Paso, não havia mais ninguém para oferecer proteção ou controlar sua loucura. O respeito pelo pistoleiro só chegava até o escritório dos Texas Rangers e dos Estados Unidos Marshals. A maior parte da cidade que ele xerifava não gostava particularmente dele, mesmo que olhassem para ele com terror. Ao mesmo tempo, Studenmeier lidava mal com a perda pessoal de Doc Cummings. Sua aflição com uísque e álcool em geral estava afetando sua posição na comunidade, e mais importante, no conselho da cidade. Em 27 de maio de 1882, ele foi demitido do cargo de marechal da cidade. Embriagado e enfurecido, Studenmeier invadiu a Câmara do Conselho exigindo manter seu emprego. Os membros do Conselho, inicialmente temerosos, concordaram, mas no final isso não importou. Ele sabia que seu tempo em El Paso tinha acabado abruptamente. Ele se recuperou e renunciou 2 dias depois, em 29 de maio. Apesar de não ser mais o chefe da Sun City, Studenmeier ainda não estava acabado como policial. Depois de um breve período seguindo os passos de seu cunhado como proprietário do restaurante local Globe, o marechal dos Estados Unidos da América Harrington Hall Gosling o nomeou como um novo delegado marechal. Ele foi designado para trabalhar no oeste do Texas e no território do Novo México. O distintivo comprou um pouco mais de tempo para Studenmeier, mas o desgosto pelo delegado marechal não desapareceria. Os irmãos Manning estavam esperando o momento certo, cuidadosos para evitar sua presença sozinhos, apenas cruzando caminhos se mais de um deles estivesse junto. A hesitação deles veio de uma interação no verão de 82, quando o bêbado Studenmeier viu todos os 4 irmãos sentados dentro de um salão enquanto ele os ridicularizava e provocava da rua. Doc, John, Frank e James não ousaram se mover. Um espectador infeliz encontrou a coragem para afastar o marechal, dizendo-lhe para ir para casa, dormir à bebedeira e desistir. Para a sorte dos irmãos, o estudante Meyer cedeu. No fim, os Mannings prevaleceriam. Cientes de que não venceriam o lendário pistoleiro e sua pontaria em um duelo na fronteira, eles planejaram uma armadilha para encurralá-lo sob a ilusão de paz. Assim, eles ofereceram um fim ao conflito em setembro de 82, dizendo a Studenmeier que poderiam assinar uma espécie de tratado de paz, e isso seria o fim de sua disputa. Em 18 de setembro, os 5 homens se reuniram em uma taverna de El Paso. No início, tudo parecia calmo em frente a Sun City. Os adversários concordaram em encerrar a rixa, e os Mannings consideraram o assunto resolvido. Isso é, até que Studenmeier não conseguiu se conter para dar uma última cutucada, citado dizendo: Doc, alguém tem andado por aí contando mentiras. Doc respondeu dizendo: Dallas, você não cumpriu sua palavra. Ao que Studenmeier reacendeu o fogo, gritando: Quem diz que eu não cumpri? Conta uma maldita mentira! Isso foi a gota d'água para os irmãos Manning, que não puderam mais ignorar a situação. Doc e Studenmeier sacaram suas armas e atiraram uma vez. Um dos poucos amigos do marechal em El Paso tentou empurrar cada homem para fora do caminho, colocando Studenmeier diretamente na linha de fogo. O tiro de Doc atingiu-o no braço, tornando-o inútil. O irmão armado de Manning disparou uma segunda vez, desta vez atingindo o peito do marechal, mas mal causando qualquer dano, os papéis dobrados em seu bolso do peito amorteceram o golpe. O estudante Meyer tropeçou e caiu de costas, usando seu braço bom para sacar sua outra pistola e revidar. O pistoleiro ferido levemente quebrou o braço de Doc com um golpe certeiro. James Manning, porém, estava 2 passos à frente do marechal. Ele girou por trás de Studenmeier do lado de fora da porta, sacou sua arma e disparou 2 tiros.
O primeiro falhou e atingiu o poste do barbeiro. O segundo estourou logo atrás da orelha esquerda do marechal. Dallas Studenmeier morreu na hora. Doc Manning ainda não havia terminado de liberar um ano de raiva intensa. E espancou repetidamente o cadáver de Studenmeier com sua pistola, até que James teve o suficiente e conteve seu irmão. O último prego no caixão da disputa mais acirrada de El Paso finalmente havia sido martelado. Assim como o prego no caixão pertencente a Dallas Studenmeier. Ele recebeu um funeral adequado na loja El Paso. Sem surpreender muito a ninguém, foi pouco frequentado, exceto por sua esposa e alguns Rangers e colegas deputados marechais. Depois, o corpo foi enviado para Columbus, Texas, o local original de parada na fronteira de Studenmeier. Ele está sepultado no cemitério de Allenton, Condado de Colorado, Texas. Meses antes da morte de Studenmeier em um tiroteio, os irmãos Manning foram presos e julgados pelo assassinato do ex-xerife de El Paso. Embora Studenmeier tenha partido há tempos, a corrupção em El Cucho persiste. Um juiz e um júri compostos por simpatizantes dos Mannings rapidamente absolveram seus amigos. Doc, Frank e James viveriam até bem entrado o século XX. Frank Manning chegou a atuar como marechal de El Paso. Assumindo as rédeas após o benfeitor de Studenmeier, o assistente do marechal da cidade, Thomas Moody, foi morto durante uma investigação em um bordel de Sun City em julho de 83. Segundo a lenda, Frank Manning se recusou a prender seus amigos de El Paso e foi demitido poucos meses após sua nomeação. Quanto a Dallas Studenmeier, o pistoleiro do Texas foi logo esquecido depois que seu sangue secou e seus pertences foram recolhidos pela família. El Paso continuaria a prosperar até os anos de 1890, e com isso também aumentaram as taxas de criminalidade e violência, tão inevitáveis para a cidade fronteiriça do oeste do Texas. Embora possa ter encontrado um fim pouco cerimonioso como resultado de seu temperamento curto e alimentado por uísque, Dallas Studenmeier ainda permanece como um dos marechais mais temidos e inesquecíveis da lenda da fronteira. O Velho Oeste era ideal para um homem com suas habilidades e conduta. Ele entra para a história, sem dúvida, como um lendário pistoleiro, sem medo dos chapéus pretos que manchavam seu domínio ocidental.